Ligações metálicas. São tipos de ligações químicas que ocorrem entre metais. Elas formam uma estrutura cristalina chamada de ligas metálicas, união de dois ou mais metais. Os metais são encontrados em estado sólido na natureza e possuem brilho característico e a facilidade de perder elétrons. Os metais são ótimos condutores, tanto elétricos quanto de calor. Têm densidade elevada, alto ponto de fusão e ebulição, maleabilidade e ductilidade. Assim, as ligações metálicas são ligações químicas, então, que ocorrem entre átomos de metais, que fluem livremente por uma camada cristalina bem definida. Determinadas condições normais de temperatura e pressão, essas mesmas ligações favorecem que as substâncias adquiram um elevado ponto de fusão e de ebulição. Teoria da nuvem eletrônica. A teoria da nuvem eletrônica é uma teoria que determina o fluxo de elétrons da ligação metálica. Como, por exemplo, os metais geralmente possuem poucos elétrons na sua camada de valência e a camada tende a ficar distante do núcleo. Portanto, os elétrons ficam pouco atraídos e fica mais soltinho, né? E facilitam que esses elétrons se deslocalizem e tornem-se elétrons livres. Aí, com isso, ocorre uma liberação de elétrons e vão formar cátions, que são chamados elétrons livres. Os elétrons mais externos, uma vez que estão mais distantes do núcleo, eles se movimentam livremente formando uma nuvem de elétrons. Por exemplo, na imagem aqui, você vê os cátions, 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 elétrons livrinhos aqui, ó. Esse modelo vai dar o que nós chamamos de propriedade de maleabilidade e ductilidade dos metais. Esses elétrons vão corresponder a um conglomerado de átomos neutros e cátions imersos em uma nuvem de elétrons, formando assim as ligações metálicas. E essas ligações metálicas vão manter os átomos unidos por uma formação cristalina. Aqui um exemplo de esquema de ligação metálica. Os átomos de um elemento metálico, 1 a 3 elétrons na camada de valência, que tem alta eletropositividade e tem tendência a formar cátions. Liberação parcial. Vai ocorrer a liberação parcial dos elétrons mais externos dos átomos do elemento metálico e com isso vão formar cátions e elétrons semilivres, ocorrendo assim uma substância simples metálica. As ligas metálicas constituem-se por dois ou mais tipos de metais. São formadas através das ligações metálicas e são usadas para muitos produtos. Temos como exemplo o aço comum, que é uma liga metálica resistente, composta de ferro e carbono. O aço inoxidável, composto por 4 metais. O ferro, carbono, cromo e níquel, que é uma liga que não enferruja. Temos o bronze, que é composto por cobre e estanho, que apresenta dureza e maleabilidade, ponto de fusão em alta temperatura, alta resistência à corrosão. Temos também o latão, que é muito maleável, alta ductilidade e é um ótimo condutor de energia elétrica e de calor. Ele é composto por cobre e zinco. O ouro, 18 quilates, é composto por ouro, prata e cobre. É um metal de coloração dourada, de aspecto brilhante, resistente à corrosão e é dúctil e maleável. E no ramo laticínista, por exemplo,
praticamente tudo vai ser composto por aço inoxidável, a fim de evitar a contaminação, limpeza mais fácil, não ter oxidação do metal e etc.